Boa noite a todos. Me chamo Gabriel. E o que vou lhes contar foi algo sobrenatural. Bem, eu não acreditava em lobisomens, mas o que vi naquela noite foi algo muito aterrorizante. Tudo começou quando eu e a minha família saímos para um sítio que ficava em Novo Airão, estado do Amazonas. Bem, foi toda a família do meu pai para lá. E nós chegamos naquele sítio, era por volta de 3 da tarde. A primeira coisa que eu fiz foi pedir bênção para os meus tios e tias. E depois fui jogar bola com outros primos que eu tinha. E ficamos lá no campinho até umas 6 horas da noite. Um tempo depois, o meu pai nos chamou para tomar banho de igarapé. E assim foi eu, o meu pai e o meu tio, que era o dono do pequeno sítio. E nos acompanhando também foram algumas tias e primas e primos. E nós ficamos até tarde da noite naquele igarapé. Quando de repente ouvimos um grito vindo da mata que tinha bem ao lado. E da mata saiu uma mulher desesperada pedindo por ajuda. Nós, apavorados, perguntamos a ela o que havia ocorrido. E não deu para entender o que ela estava falando, porque estava muito aflita. Ela disse que uma coisa teria matado 5 amigos dela. E daí foi que ouvimos um urro misturado com uivo sair da mata. E antes mesmo de nos perguntar o que era aquilo, saiu dali um enorme cão de pelagem acinzentada e olhos vermelhos. Aquela coisa tinha dentes enormes e parte de sua cabeça parecia ser de um cachorro. A criatura parecia que tinha as pernas tortas para trás na parte do joelho. Então, aquela coisa se direcionou em nossa frente e se pôs de 4 patas. Todos nós saímos correndo desesperado para o sítio. E assim que chegamos em casa, a minha mãe, que estava preparando o jantar com outras tias, perguntou o que havia ocorrido. Dissemos para elas que vimos um cachorro gigante que andava feito gente. E o meu tio, com um olhar sério, logo falou: aquilo que nós vimos era um lobisomem. Porém, o meu pai cogitou a hipótese de que talvez poderia ser um homem fantasiado. E que talvez este homem e a mulher estivessem juntos nos pregando uma peça. Mas logo percebemos que a mulher que estava com a gente havia desaparecido. O meu pai e o meu tio foram fechar o portão. E logo um cheiro de podre tomou conta do ambiente. E foi aí que percebi que aquela criatura estava nos seguindo. Era por volta de 10 da noite. Trancamos toda a casa e fomos jantar. Enquanto jantávamos, ninguém comentou sobre o ocorrido, pois estávamos todos apavorados. Mas foi aí que o meu tio chamou meu pai para caçar esse tal bicho. E que se aquilo de fato fosse um homem fantasiado, eles lhe dariam uma surra, para aprenderem a não fazer pegadinha com as pessoas. O meu tio pegou a sua espingarda e o meu pai pegou um bastão com vários pregos velhos fincados na ponta do bastão. Assim que eles chegaram perto da mata, a criatura deu um urro que escutamos mesmo lá dentro de casa. Conta o meu pai e o meu tio que assim que entraram na mata, começaram a escutar passos pesados
vindo na direção deles. E foi aí que o meu tio apontou a espingarda e deu um tiro na criatura. O tiro pegou em cheio naquela fera. Então, aquela coisa começou a urrar e a gritar de dor. E depois do meu tio acertar mais um tiro naquela criatura, o meu pai foi correndo em sua direção e lhe acertou vários golpes com o bastão. Dentro de casa, todos nós escutávamos os tiros e os gritos que aquela coisa dava. Porém, quando tudo se aquietou, fomos lá para ver se eles estavam bem. E então, todos nós chegamos rapidamente. E o que vimos ali na mata era apenas um homem morto no chão. O meu pai e o meu tio estavam bem. Eles juravam que tinham certeza que não haviam atirado em um homem. E juram por tudo que é mais sagrado que haviam atirado naquela criatura, que para o meu tio com certeza é o lobisomem. Quando amanheceu, o meu pai e o meu tio pegou o corpo daquele homem e o queimou. Nossa família se organizou para ir embora dali. E depois que arrumamos tudo, voltamos para a cidade por volta de 7 da noite. Todos ali no carro perguntavam ao meu pai o que aconteceu naquela noite. Porém, o meu pai não respondeu às perguntas que haviam lhe feito. Mas graças ao meu pai e ao meu tio, todos chegaram em casa são e salvos. Infelizmente, ninguém conseguiu identificar o corpo daquele homem que era o lobisomem. E hoje, quando assisto filmes de lobisomem ou escuto relatos no YouTube, eu sempre me lembro daquele ocorrido. Neste relato, ocorreu muito mais coisas. Porém, o medo que eu senti naquela noite foi tão grande que eu evito até lembrar para escrever aqui para o canal. Atualmente, o meu pai perdeu contato com este meu tio. Porém, eu nunca vou esquecer daquele dia que o meu pai e o meu tio caçaram um lobisomem. Boa noite.